Opa galera, beleza? Hoje eu separei pra vocês os 15 melhores shorts do meu canal. Mas antes de soltar os vídeos, eu queria dar alguns recados pra vocês. Primeiro recado que são apenas vídeos de curiosidade. Não vai ter outra coisa que não seja curiosidades. E o segundo recado é que são vídeos recentes. Foram postados a partir de junho desse ano. E eu queria pedir pra vocês deixarem o like e se inscrever no canal, porque dá muito trabalho trazer esses vídeos de curiosidade pra vocês. Além disso, você ajudaria a gente a bater 2.000 inscritos aqui no nosso canal. E por último, comente os shorts que você mais gostou e por que mais gostou dele. E sem mais enrolações, bora pros 15 melhores shorts. Brasileiros que nunca venceram a Libertadores. O primeiro jogador é o Ronaldo Fenômeno, que mesmo jogando em Cruzeiro e Corinthians, ele nunca venceu uma Libertadores para chamar de sua. O segundo jogador é o Romário, que mesmo jogando em timaços como Vasco, Flamengo e Fluminense, nunca venceu a Taça da Libertadores. E o último jogador é o Kaká. Sim, o Kaká nunca venceu uma Libertadores mesmo jogando pelo São Paulo. Jogadores brasileiros que nunca venceram a Libertadores, parte 2. E o primeiro jogador é o Alex Cabeção, que mesmo jogando pelo Palmeiras, ele nunca teve uma Libertadores. O segundo jogador é o goleiro Tafarel, que só jogou em times que ganharam atualmente a Libertadores, como o Inter e o Atlético Mineiro, que ganharam a Liberta dos anos 2000 pra cá. E o último jogador é o Rivaldo, que mesmo jogando em Palmeiras, ele nunca conseguiu ter uma Libertadores para chamar de sua. Jogadores famosos que hoje estão esquecidos no futebol. O primeiro é o Frederico, mais conhecido como Fred. Lembra dele? Ele que é muito xingado pelos torcedores da seleção brasileira. Só 4 minutos. Só 4 minutos! Hoje o jogador brasileiro está jogando pelo Fenerbahçe da Turquia, aos seus 32 anos. O segundo jogador é Mário Götze, ele que decidiu a Copa de 2014, fazendo gol nos últimos minutos e foi campeão da Copa do Mundo com a Alemanha. Hoje em dia ele tem 33 anos e está jogando pelo Frankfurt, da Alemanha. O próximo jogador é muito famoso, mas eu tenho quase certeza que você tinha esquecido dele. Tô falando da máquina francesa Karim Benzema. Ele, que foi muito vitorioso pelo Real Madrid, ganhando muitas Champions, decidiu escolher o dinheiro em vez dos títulos e foi para um time da Arábia Saudita. Karim Benzema hoje tem 37 anos e conseguiu ser campeão com o Al Ittihad do Sauditão 2024-2025. Jogadores que traíram seus times e foram para o time rival. A gente vai começar pelo Lewandowski, que enquanto estava jogando pelo Borussia Dortmund, ele trocou o Borussia Dortmund pelo Bayern de Munique. E não é que deu certo? Lá no Bayern, ele conseguiu ganhar até Champions League. Eu vou contar a história do Romário agora, que é bem engraçada, porque ele jogou no Vasco, jogou no Flamengo e no Fluminense, que são 3 rivais diretos. Então vamos para o Ronaldo Fenômeno, que tem uma traição dupla. Ele jogou no Barcelona e depois no Real Madrid, e ele também jogou na Inter de Milão da Itália e no Milan. Jogadores que traíram seus times e foram para o time rival, parte 2. O primeiro é o jogador sueco Zlatan Ibrahimovic, que pela sua carreira ele jogou pela Inter de Milão e depois no Milan. E um salve pro John do canal John Edits, que deu a ideia de botar o Ibrahimovic na parte 2. E essa troca de times do Ibra deu certo porque ele conseguiu 2 ligas italianas pelo Milan. O segundo jogador é o Luís Figo, que estava com a chance de ser ídolo no Barcelona e trocou o clube catalão pelo Real Madrid. E deu certo, ele conseguiu ganhar até a bola de ouro. O terceiro e último jogador é o Andrea Pirlo, que jogou por 3 times rivais. Ele jogou na Juventus, na Inter e no Milan. Jogadores que traíram seus times e foram para o time rival, parte 3. Começando pelo Bebeto, que ele jogou pelo Flamengo e depois pelo Vasco. Queria agradecer a esse inscrito que me deu a ideia de botar o Bebeto nessa parte 3. O segundo jogador é o Hakan Çalhanoğlu, que jogou pelo Milan e hoje está jogando pelo Inter de Milão. O terceiro jogador é Roberto Baggio, que jogou pela Fiorentina e depois pela Juventus. E deu certo, lá ele conseguiu a tão sonhada bola de ouro. Jogadores que traíram seus times e foram para o time rival, parte 4. O primeiro jogador é o Renato Gaúcho, que jogou muita bola no Flamengo, mas depois, no final da sua carreira, ele foi jogar no Fluminense. O segundo jogador é o Michael Laudrup, que jogou pelo Barcelona e depois foi para o Real Madrid. E um abraço pro John do canal John Edits, que me deu a ideia de botar o Laudrup nessa parte 4.
Jogadores que traíram seus times e foram para o time rival, parte 5. A gente começa pelo caso mais recente, que é o do Courtois. Ele jogava no Atlético de Madrid e depois de alguns anos foi pro Real Madrid, que hoje em dia é uma traição enorme, porque os dois são times da mesma cidade. E o próximo caso é o do Ronaldinho Gaúcho, que jogava pelo Flamengo e no final da sua carreira ele foi pro Fluminense. Abraço pra esse inscrito aí. E eu só queria lembrar pra vocês que esse negócio de traição não é pra levar a sério, ok? Até porque a torcida do Flamengo adora o Ronaldinho. E o último caso é o do Carlitos Tevez, que jogava pelo Manchester United e foi pro Manchester City. Quantos gols tem Ronaldinho por cada time que ele jogou? Começando pelo Grêmio, que foi o time que ele foi revelado, o Ronaldinho Gaúcho fez 58 gols em 114 partidas no total. Já o PSG, aonde ele foi revelado para o mundo inteiro, ele fez 25 gols em 77 partidas. Já no Barcelona, ele fez 94 gols em 207 partidas. Já no Milan, ele fez 26 gols em 95 partidas. Depois de muito tempo na Europa, o Ronaldinho volta para o Brasil para jogar no Flamengo. E no Flamengo, ele fez 28 gols em 72 partidas. Do Flamengo, ele foi para o Atlético Mineiro e no Atlético Mineiro ele fez 34 gols em 85 partidas. Só que aí ele sai do Brasil de novo e vai para o Querétaro, do México. E lá ele fez 8 gols em 29 partidas. Depois ele teve uma pequena passagem pelo Fluminense, onde jogou 9 jogos e não fez nenhum gol. Quantos gols tem Cristiano Ronaldo por cada time que ele jogou? Começando pelo time que ele foi revelado, o Sporting de Portugal. Lá ele fez 5 gols em 31 partidas. Vamos então para o Manchester United. E ele fez 145 gols em 356 partidas. E aqui estamos contando as 2 passagens dele. Nesse time ele brilhou e foi revelado para o mundo, chegando até os ouvidos do Real Madrid, que contratou o gajo. E falando em Real Madrid, no Real Madrid, Cristiano Ronaldo fez 450 gols em 438 partidas. Quer dizer que ele fez mais gols do que jogou partidas. Nesse time, ele ganhou 4 bolas de ouro e 4 Champions League. Indo para a Juventus agora, ele fez 101 gols em 134 partidas. E no Al Nassr, o seu clube atual, o Cristiano Ronaldo fez exatamente 100 gols em 112 partidas. E só para matar a sua curiosidade, eu vou falar a seleção dele, Portugal. Sendo o maior artilheiro da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo fez 138 gols em 221 partidas. E para esse vídeo eu me inspirei num vídeo do canal do meu primo, então se inscreve lá para ajudar ele. Quantos gols o Neymar tem por cada time que ele jogou? Começando pelo Barça, que o Ney fez 105 gols em 186 partidas. No Barcelona ele virou um craque. E isso chegou nos ouvidos do PSG, que contratou ele. Já no PSG, o Neymar fez 118 gols em 173 partidas. Ele chegou com uma contratação mais cara do mundo, mas não vingou tanto e foi escolher o dinheiro de novo e foi pro Al Hilal. E no Al Hilal ele fez uma das piores passagens de craque que eu já vi. 7 jogos e 1 gol. Passagem tão ruim que fez ele voltar para o seu time do coração, o Santos. E eu deixei o Santos pro final porque além dele ser o primeiro time do Neymar, é o clube atual que ele está jogando. E no Santos, ele fez 142 gols em 242 partidas. Lembrando que aqui eu contei as 2 passagens dele pelo Santos. E óbvio que eu não posso deixar de fora a seleção brasileira, que ele é o maior artilheiro da nossa seleção, fazendo aí 79 gols em 125 partidas. Os 3 jogadores que mais fizeram gol na La Liga. O primeiro jogador é o Telmo Zarra, que jogava lá na década de 40, passou a maior parte da sua carreira no Atlético de Bilbao. E durante todos os anos que ele jogou pela La Liga, ele fez 254 gols em 277 partidas. E o próximo jogador vocês já devem saber que é o Cristiano Ronaldo, um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo do Real Madrid. E o Robozão fez pela La Liga 311 gols em 292 partidas. Ou seja, o CR7 fez mais gols do que jogou partidas pela La Liga. É craque demais o Robozão. E o jogador com mais gols em La Liga é o maior ídolo do Barcelona, Lionel Messi. Muitos de vocês já esperavam o Messi aqui em primeiro lugar. E na La Liga, o ET fez 474 gols em 520 partidas. É muito gênio. Jovens promessas que não conseguiram virar craque. O primeiro jogador é o João Félix, que no começo da sua carreira estava jogando muito pelo Benfica e foi considerado como talvez um Pelé português.
mas não conseguiu ir bem no Barcelona e foi emprestado para vários clubes sem conseguir se manter no time titular. E agora foi cuspir dinheiro lá na Arábia Saudita. O segundo jogador é o Ansu Fati, que estava jogando muito pelo Barcelona e foi considerado uma baita promessa. Porém, nas últimas temporadas ele não conseguiu ir muito bem e a galera falou que era o fim. Porém, agora ele vai ter sua última chance jogando por empréstimo no Mônaco. Bora torcer para que dê certo, né? E o próximo é o Paulo Henrique Ganso, que foi uma das maiores promessas do mundo na época, quando em 2010 ele começou a jogar muito pelo Santos. Como todo jogador, ele foi se aventurar na Europa e foi jogar na Espanha pelo Sevilha. E como vocês devem imaginar, não deu muito certo e ele voltou a jogar no Brasil. Contratações consideradas boas, mas que floparam. O primeiro é o Endrick, que estava jogando muito pelo Palmeiras quando recebeu a proposta do Real Madrid e aceitou. Todo mundo achava que isso ia ser muito bom, mas não foi. O Endrick foi muito mal, sendo reserva praticamente em todos os jogos. O próximo, e talvez a contratação mais famosa, foi o Coutinho, que quando foi anunciado no Barcelona, todo mundo estava falando que ia ser muito bom, mas foi considerado uma contratação horrível e um fracasso, não conseguiu vingar e ficou muito jogo no banco. E o próximo é o Eden Hazard, que estava jogando muito pelo Chelsea e recebeu proposta do Real Madrid. Claro que ele aceitou e foi jogar no Real Madrid. Todo mundo falava que ele ia ser um dos melhores jogadores do mundo pelo Real Madrid, mas não foi tão assim, porque ele teve muitas e muitas lesões e não conseguiu se manter no time titular. O dia que esses dois torcedores deram um gol pro Flamengo. O ano era 2024 e o Flamengo ia enfrentar o Criciúma pela 18ª rodada do Brasileirão. Foi quando a bola caiu na arquibancada e um dos torcedores pegou a bola que caiu na arquibancada para tirar uma foto. Só que quando ele foi devolver a bola, ele devolveu para dentro do campo onde os jogadores estavam jogando. E até deu para ver na transmissão, olha. Foi quando o jogador Gustavo Barreto viu que tinha duas bolas em campo, só que aí, em vez de o Barreto chamar o juiz, ele teve a brilhante ideia de chutar aquela bola na outra bola. E foi isso mesmo que ele fez, ele realmente fez isso. E aí o juiz marcou um pênalti polêmico que é falado até hoje, e o Gabigol, que não tinha nada a ver com isso, foi lá e fez o gol. E foi assim que o torcedor deu o gol pro Flamengo. E agora, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente bater 2.000 inscritos. É sério, mano, não custa nada. Por favor, vai. Fui.